porque na sala que eu estava tinha mais umas 3 ou 4 pessoas. A percepção que eu tive é algo óbvio, mas que não se para refletir no cotidiano. O problema de saúde que eu tinha era no meu corpo. Isso significava que as outras pessoas iriam continuar vivendo a vida delas, com os problemas delas, e eu tinha um problema que era meu, dentro de mim. Era eu que precisava passar pelos penosos tratamentos, cirurgias, procedimentos invasivos. Diante da vida, eu sou um corpo separado dos demais. E neste ponto de individualidade é que eu preciso existir. É somente para mim e por mim que eu preciso manifestar tudo o que existe aqui dentro. E esse movimento é paradoxal, pois quanto mais eu mergulhei na minha solidão existencial, mais eu pude me abrir para a vida e para os outros ao meu redor. Existe uma frase da alquimia que diz: só o que está devidamente separado pode ser devidamente unido. E foi exatamente isso que eu vivi. Eu precisei me separar e trilhar um caminho escuro e único, que me deu a chance de enxergar quem eu sou. Terceiro, o amor é simples. A primeira cirurgia que eu precisei fazer foi tranquila. Para retirar o testículo afetado, eles fazem um corte na pelve de cerca de 10 centímetros. A recuperação foi fácil, não me lembro de grandes dificuldades. 26 dias depois de realizar a cirurgia, comecei a quimioterapia. A quimio, com certeza, foi a parte mais difícil do meu tratamento. É um processo longo, chato, deprimente e nauseante. A pessoa que mais me ajudou foi a minha namorada durante a quimio. A presença dela me acalmava e aliviava o meu sofrimento. Se você observar a natureza, vai ver que os seres vivos são dotados com um sistema autônomo que garante a busca de satisfação de todas as necessidades vitais. Um exemplo que me marcou muito são os macacos. Quando começam a sentir que um terremoto vai acontecer, se agrupam nas árvores e ficam em silêncio, um perto do outro, esperando a terra tremer. Ficam em silêncio, um perto do outro, esperando a terra tremer. Não tem muito o que fazer, então a última alternativa é ficarem perto para diminuir o medo, a sensação de fragilidade e a própria solidão. Durante o tratamento, ter minha namorada por perto durante os momentos difíceis tornou meu caminho mais leve. Eu precisava de alguém que conseguisse me enxergar e aceitar a situação em que eu estava, sem querer me salvar ou mudar o meu estado. Eu ficava extremamente chato, irritado e deprimido nos piores dias da quimioterapia. Eu só tinha olhos para a morte. Meu amor pela vida sumia completamente. Mas eu sabia que podia contar com ela, que ela estaria do meu lado. Eu não conseguia falar muito por conta da quimio. Então nós trocávamos olhares e ficávamos de mão dadas, eu deitado na cama e ela sentada na cadeira ao lado. E ali o nosso amor fluía. Ela não queria arrancar o meu sofrimento, me garantir que eu ficaria bem, ou dizer que logo tudo passaria, mas ofereceu seu coração, seu olhar para a minha realidade, sua presença. E isso era o suficiente. Quando eu precisava chorar, chorava. E ela não tentava me fazer parar. Pelo contrário, dizia: chora tudo que você precisar. Com ela eu descobri que o amor é algo extremamente simples. Amar é poder estar com o coração aberto para outro ser que você vê como especial. Eu sou um cara muito feliz por ter tido essa mulher especial e amorosa ao meu lado quando eu precisei. A minha jornada teria sido muito mais difícil e solitária se eu não tivesse tido como companheira. Serei para sempre grato por você ter ficado do meu lado no meu momento de maior fragilidade. Quarta lição. Amigos deixam a vida mais leve. Descobri o câncer assim que entrei de férias. Estava longe de todos os meus amigos. Dei a notícia pela internet, pelo Facebook. Não sei como cada um deles reagiu. Quando terminei a primeira químio, eu vim para Ribeirão. Resolvi como ficaria a faculdade nesse tempo do tratamento. Encontrei meus amigos.
A maioria deles não soube bem o que me dizer. Se eu tivesse no lugar deles, também não saberia. Eles têm medo de fazer as perguntas erradas. Quando se tem câncer, as pessoas acham que se elas falarem uma palavra errada, você pode desmantelar na frente delas. E isso não é verdade. Meus amigos não conseguiam falar direito comigo. Alguns davam mensagem de que estavam torcendo pelo melhor, enquanto outros queriam me convencer de que tudo passaria logo. A verdade é que nessas horas o clima ficava pesado, porque estávamos diante da dor nua e crua. Como encarar o seu amigo de 21 anos careca e abatido, que está tendo um vislumbre do que é a morte? Ter câncer jovem é mostrar para os seus amigos que talvez a morte não esteja tão distante assim. Chegando em Ribeirão, eu me deparei com uma grande surpresa, mas antes eu preciso explicar algo. Esse sou eu e esse é meu óculos branco. Quando eu cheguei na faculdade, esse óculos se tornou a minha marca registrada. Na verdade, suspeito de que a maioria das pessoas me achava um pouco ridículo por usar um óculos branco. E acabei tendo a confirmação dessa suspeita quando ganhamos intimidade e começaram a falar na minha cara que, de fato, eu era ridículo com esse óculos. Alguns amigos mais bondosos diziam: ah, cara, assim, eu não usaria esse óculos, mas é que você fica bom, é que você fica bom. Ou talvez a gente já tenha se acostumado. Bom, essa é a história do óculos. Cheguei em casa e logo chegaram todos de surpresa. Cada um com um óculos branco, parecido com o meu. Eles tinham feito um vídeo que traçava bons pedaços da nossa vida universitária. Foi emocionante receber esse presente, nessa hora em que eu estava tão detonado. Na época eu estava no olho do furacão e não soube dizer nada diante do presente, só falar que estava sem palavras. Sei que todos eles se colocaram um pouco na minha pele com esse gesto de comprar um óculos branco e fazer o vídeo. Disseram sem palavras que estavam comigo. Para vocês, meus amigos, tem um poema. Pode ser que um dia deixemos de nos falar, mas enquanto houver amizade, faremos as pazes de novo. Pode ser que um dia o tempo passe, mas se a amizade permanecer, um de outro se há de lembrar. Pode ser que um dia nos afastemos, mas se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Pode ser que um dia não mais existamos, mas se ainda sobrar amizade, nasceremos de novo, um para o outro. Pode ser que um dia tudo se acabe, mas com a amizade construiremos tudo novamente, cada vez de forma diferente, sendo único e inesquecível cada momento, que junto viveremos e nos lembraremos para sempre. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Esse poema é do Albert Einstein. Os verdadeiros templos da Terra são os hospitais. Essa não é uma frase minha, é a frase do médico que fez a minha cirurgia. Durante 3 meses que eu passei fazendo quimioterapia, o maior medo que eu tinha era de ter que fazer mais uma cirurgia ao final do tratamento, caso a quimio não desse conta de acabar com os tumores abdominais. Esse medo vinha de um médico estúpido que me atendeu e disse que eu tinha 40% de chances de ficar impotente com essa cirurgia, caso ela fosse necessária. Várias vezes eu sonhei, ou melhor, tive pesadelos com esse médico. Cada vez que eu transava, eu pensava: será que essa é uma das últimas vezes que eu vou fazer sexo na minha vida? Era difícil ter prazer nessa situação. Você pode imaginar como é importante a vida sexual para um jovem de 21 anos. Dentro de mim, eu tinha bastante certo e decidido que se de fato eu ficasse impotente, eu não queria mais viver, não. Eu fiquei tão abalado com essa comunicação do médico que eu não queria tocar nesse assunto com ninguém. Só de pensar eu já estremecia de medo. Um grande erro meu foi não ter perguntado a outros médicos sobre esse risco. Mas o meu medo era tanto que eu achava melhor não comentar com outros médicos. Foram 3 meses de expectativa. Foi aí então que, ao final da quimio, eu fiz o exame para ver se eu precisaria da cirurgia ou não. Feito o exame, a minha médica me dá a notícia de que a cirurgia era inevitável.
Eu saí do ar, comecei a suar frio. Ouvia a médica falando comigo, minha mãe falando com a médica, mas eu não conseguia focalizar nada. A médica chamou a enfermeira, me colocou numa maca, mediram minha pressão e batimento cardíaco. A médica queria me internar para tomar calmantes. Aos poucos fui voltando. Fui ao banheiro e deixei a água escorrer. Molhei a nuca e os pulsos. Pedi que minha mãe e a médica parassem de falar. Eu precisava de um pouco de silêncio. Elas pararam, por 10 segundos, e continuaram depois, uma mais desesperada que a outra. Voltei para a terra. O cenário era desolador. As suspeitas eram de que a quimio não tinha funcionado, e eu teria que fazer a cirurgia e mais químios, dessa vez mais forte ainda do que as primeiras. Minha médica, vendo meu desespero pela possibilidade de ficar impotente, disse para irmos para São Paulo, consultar com o Papa da Uro-Oncologia, Dr. Miguel Sruge, do Hospital Sírio-Libanês. O Dr. Miguel é um médico de estrelas, políticos e milionários. Eu achava que sabia o que era luxo, até entrar no consultório dele. O preço da consulta era de R$700. 5 secretárias para um médico. 2 horas de atraso na consulta. O médico assistente disse que ele estava atendendo um caso muito grave ao lado, que demoraria um pouco. Esperamos muito, e eu já estava com raiva. Pensava comigo, R$700 e esse cara ainda faz a gente esperar 2 horas. Eu vou falar para ele que isso não se faz não, que isso é uma falta de respeito. Eu estou pagando mesmo, ele vai ouvir. Finalmente ele chega. Me examina e diz para irmos até a sala dele. Com uma paciência, clareza e educação de dar inveja, ele explica todo o meu caso e me indica a cirurgia. Ele termina a exposição dele e eu pergunto: certo, doutor, eu queria saber quais são as chances de eu ficar impotente com essa cirurgia? Com uma objetividade médica brilhante, ele me respondeu, e talvez eu nunca vá esquecer a frase que ele me disse: impotente? As chances de você ficar impotente com essa cirurgia são as mesmas de que se eu fizer um corte na sua garganta e você ficar impotente. Expliquei para ele